Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, no dia 29 de junho, a Igreja faz memória a dois dos maiores santos que nós conhecemos. Inclusive, são conhecidos como os pilares da Igreja, São Pedro e São Paulo. Sabemos que São Pedro foi o primeiro Papa, no qual o próprio Jesus Cristo, em Mateus capítulo 16, do 16 ao 20, por exemplo, nos coloca como o primeiro Papa e envia. E Jesus ainda entrega a sua igreja, isto é, a única igreja de Cristo, aos cuidados de São Pedro. E São Pedro foi assim sucessivamente elegendo papas e papas. Após a morte de um, o episcopado elege outro, até o nosso atual Papa Francisco. De ininterrupta tradição. A Igreja, os únicos momentos que ficou sem um Papa foi no momento que morre um e automaticamente até a demora de se eleger o outro Papa. Por isso, durante todo esse tempo, a Igreja nunca ficou sem o seu governo. Que São Pedro interceda por todos nós, para que sejamos fiéis ao papado, ele que rege a Igreja, que até hoje não ficou sem a sua assistência. Mas também nós fazemos memória hoje da solenidade de São Paulo. Ele que São Pedro chefiou a Igreja, mas São Paulo auxiliou com seu espírito missionário para que a Igreja chegasse aos quatro cantos do mundo. São Paulo era um judeu, praticante, um grande judeu, mas após uma experiência que ele teve com Cristo, de ficar 3 dias cego, pôde enxergar a verdade. E aquele que era perseguidor do cristianismo, passou agora a ser perseguido pelos judeus, porque se converteu ao catolicismo e se converteu verdadeiramente. Isso aconteceu com São Pedro, isso aconteceu com São Paulo. Que o Espírito Santo culmine no nosso coração essa força de nos convertermos verdadeiramente, independente da carreira e da onde nós estamos, que nós tenhamos coragem de dar um verdadeiro testemunho de fé. Um adendo: às vezes nós podemos chegar hoje na missa e perceber que o padre não rezou a missa, que é solenidade, é obrigatória e é preceito para o católico de participar da missa de São Pedro e São Paulo. Chegou o católico hoje na missa e percebeu que o padre não rezou a missa de São Pedro e São Paulo. Por quê? Por quê? Por ser tão importante essa solenidade, por ser preceito, nós descobrimos e sabemos que no Brasil não é feriado. Então muitos católicos não conseguiriam participar da Santa Missa. Por isso, os bispos do Brasil decidiram transferir a festa litúrgica para o domingo mais próximo. Embora o domingo, o dia de São Pedro e São Paulo, continue sendo no dia 29 de julho, mas para nós cumprirmos o preceito, nós devemos participar da missa do domingo, facilitando assim para que nós não caiamos em pecado. Essa é a bondade de Deus e a bondade da sua Igreja. Por isso, meus irmãos, todos nós devemos ser devotos de São Pedro e São Paulo, para podermos honrar a nossa fé, aquele que é chefe da Igreja e aquele que fez a Igreja ser anunciada por todos os cantos do mundo. Os dois morreram mártires, derramando seu sangue pela fé. Por isso, que o Espírito Santo também fortaleça a nossa coragem, para que, se preciso for, também entreguemos o nosso sangue pela nossa fé. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.